Eu separei pouquíssimos meses depois, eu e o Auro começamos a nos encontrar e estamos aí até hoje. Eu acho que um pouco é por causa disso, um pouco foi porque ele também estava na mesma situação que eu, tinha acabado de terminar um relacionamento, nós estávamos os dois fodidos. E aí, sabe? Você saiu mal do relacionamento, assim? Então, eu tolerei uma par de coisa para não sair do casamento, porque eu era dessas de tipo, não, mas de resto é tudo bom. Eu não tinha essa experiência da relação negativa. Minha relação era muito boa. Só que chifre, né? E você passou por cima disso? Então, passei durante um tempo. E de boa ou fazia mal pra você? Não, perdoei. Eu sou dessas, tipo, pensei Sério? durante um tempo, depois perdoei e seguiu em frente. E aí, mais ou menos um ano depois, eu descobri que a história que eu tinha conhecimento era um pouco diferente e, na minha concepção, um pouco mais pesada. Porque tinha um envolvimento mais longo. Você achou que era uma coisa pontual? Ele disse pra mim que tinha ido num puteiro. Aquelas que falam as coisas com todas as palavras. E aí, beleza, foi foda. Eu saí de casa, aquela treta toda, durante uns meses. Depois resolvi voltar. E aí, quando eu voltei, foi de boa. Porque esse é um outro erro que eu acho que tem muito em relacionamento. Você falar que perdoou, mas ficar com rancor e remoendo aquilo. E aí, você vê como é foda trabalhar com internet. Mais ou menos um ano depois, eu recebi um e-mail na minha caixa de e-mail. Sabe quando você bate os dedos assim e faz @Gmail? Qualquer coisa. Qualquer letra. Falando, você sabe quem é X, fulana? Eu nem lembro o nome da pessoa, mas... Se você não sabe, pergunta pra ele. E aí eu perguntei, mas eu já tava num feeling de que tinha bosta. A pessoa não te deu o serviço completo, só Não, só isso. uma dica. Mas eu fiz de conta que eu sabia o serviço completo, porque eu tava nesse feeling de que era merda. E eu achei que era outra coisa. Pensei, cara... E aí sentei e fui conversar nesse tom que a gente tá conversando aqui, porque eu já tava, tipo... Na primeira vez, eu surtei pesado. De um jeito que eu tava irreconhecível. Dessa segunda, eu já tava, cara... Que decepção do caralho. Aí eu sentei e falei, você tem 2 opções. Ou você me conta você mesmo o que é que aconteceu, ou eu vou ficar com as informações que eu tenho e vou viver com elas. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer daqui pra frente. Só que a informação que eu tinha era o nome. Mas ele não sabia. Ele não sabia. Você trocou. E aí eu truquei. A gente fala até disso depois daquele campeonato que a gente participou de truco, né? E aí truquei, blefei pra caralho, ele também, porque ele ficou, nunca ouvi falar. Não sei de quem se trata. Ele não sei o pediu que, não sei o 6. que. Pediu 6. Aí eu falei, 12, cuzão. E aí ficou nessa um tempo, a gente no restaurante. E aí ele cedeu. E aí ele contou que, na verdade, quando ele tinha falado que tinha ido naquele lugar, eu tentando manter a monetização, eu tô muito na minha cabeça, já tá virada pra monetização do YouTube. E aí, ele me contou que, na verdade, quando ele falou aquilo, ele falou para amenizar, mas que ele conhecia essa pessoa, ele estava falando com essa pessoa já há um tempo na internet. E aí, quando ele falou, porque tudo começou, porque a gente morava em Uberlândia, e ele falou que precisava de um tempo que não tinha certeza se queria estar casado ou não. Tipo, 7 meses depois de ter casado. Caramba! E eu fiquei, cara, não pode ser. E aí eu tentei acolher, entender, e... insistiu, eu falei, então você precisa do seu tempo. E aí, como é que vai ser? Não, eu vou para São Paulo. Ele chegou aí no aeroporto, voltar para casa, e quando ele voltou para casa, eu falei, velho, você precisa do seu tempo. Vai. E aí ele me contou que nessa vinda, na verdade, ele veio e ficou durante aquela semana com essa pessoa que ele já estava mantendo papo. Então é diferente, E aí, quando ele chegou e estava lá, segundo ele resolveu tentar de novo a sorte, porque aí no outro dia já estava me ligando e falando, eu decidi, eu tô pronto, e eu, velho, fica aí, tira o seu tempo. Não volta com dúvida que vai ser pior. E aí ele continuou. Mas aí diz ele que percebeu que não era aquilo que ele queria, voltou para casa, depois de um tempo, eu perdoei a porra toda. E aí ele me contou a verdadeira história, que era essa. E eu falei, aí você parou de falar com ela quando você voltou para casa? Não. Na verdade, falou sim. E aí eu blefei e pressionei e tudo mais. Não tinha. De maneira educada, não tinha parado. Ele tinha continuado conversando com ela, mas, segundo ele, amigavelmente, até o dezembro daquele ano. Aí eu falei, cara, então é o seguinte... Agora eu vou decidir o que eu quero. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria.
Pensei, como que eu vou lidar com esse tanto de informação? Eu achava que era uma outra coisa totalmente diferente. E para ele, eu sabia da história, mas na real, eu não sabia da história. Ele tinha me contado ali, naquele momento. E aí nós fomos embora, cheguei em casa, falei, vou te pedir para ficar no outro quarto até eu resolver. E aí eu fiquei, acho que uns 2 meses em casa enquanto eu resolvi. Enquanto isso, meu padrasto teve um AVC, ficou acamado. Eu recebi os primeiros convites para aparecer em TV e fazer palestra. Foi um turbilhão que quando eu parei, eu passei 5 dias internada por causa da minha garganta inflamada. Cara, somatizou total. Somatizei e ficou tudo preso, né? É. Putz, Aí, mesmo, tem a ver até com esse lance de não... É simbólico, né? Simbólico. Eu acredito que seja. Sim, E aí foi assim, aí resolvi que eu ia sair fora. Nesse meio tempo do meu padrasto, na UTI, eu indo visitar e voltando e tudo mais, eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. E aí resolvi sair fora. E foi assim. Pô, mas você foi até forte de ter passado pela primeira etapa. Eu acho que eu não passaria nem pela primeira etapa. De perdoar, né? É. Mas eu acho que muito... Porque esse perdão não é só falar... Porque também com o meu primeiro casamento, eu também perdoei. Só que é isso que você falou, não perdoei, na verdade. Você ficou remoendo. Eu ficava jogando na cara, entendeu? Uhum. Tipo, pisada na bola. E aí não rola. Não, eu não sou essa pessoa, não consigo ser assim. Então, eu tipo, tentei... resolvemos um problema, ponto final, outros problemas virão. Mas... Minha mulher é assim que nem você, cara. Eu admiro pra caramba. Minha mulher, assim, se eu fizer uma coisa errada e a gente conversar e se acertar, ela nunca mais toca nesse negócio. E não repetir. É, claro. Acabou. Mas é do caralho isso, né? É. Mas é o que a gente chama de ser bem resolvido mesmo. Né? Você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, e você sabe o que você tolera e o que não tolera. É. E daí tem chega. limites também, né? Tem coisa também que a gente nem sabe, mas se acontecer, não tem como perdoar. Tem limites também. Exatamente. Mas eu acho que muito de eu ter perdoado, primeiro, foi porque a gente tinha uma relação boa. A gente não tinha nenhum outro tipo de problema. Éramos sócios nos blogs e eu administrava a empresa que tinha 3 sites diferentes dentro. Ou seja, existia uma equipe de trabalho também que estava dentro do rolê, querendo ou não. Mas muito eu acho que foi por causa da pressão social que eu sentia de tipo, sou uma mulher com 20 e poucos anos, que me casei outro dia com uma puta festa para toda a minha família, e aí agora, 7 meses depois, eu vou separar? Sabe que isso que você falou faz diferença? O fato de eu não ter tido festa facilitou eu separar. Porque nenhum amigo, nada, ninguém foi na festa, não teve festa. Então... A vergonha é menor, né? Agora, com a Mari, não. Com a Mari eu tinha tanta certeza que aí falei, vamos fazer festa e tal. E aí e é legal. Casar com festa é legal, né?